Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz. E hoje nós temos mais uma vez a palestra do Ipojucã encerrando o mês, o último domingo do mês, não é? O último domingo do mês de janeiro. A gente vai fechar os nossos olhos nesse momento, eu convido a todos para, antes, colocar uma água, né? Colocar um copinho com água para fluidificar, para a gente tomar no final da nossa reunião. Estou com a participação da Tequila aqui hoje, que não me deixou sentar aqui sem subir no meu colo. Então, eu vou convidar todos a fechar os olhos, então, nesse momento. Colocar o copo com água, né, primeiro. E enquanto vocês colocam o copo com água, eu vou dar os avisos, né? Lembrar da evangelização infantil, que nós não estamos tendo, porque a evangelização está de férias, o grupo da evangelização está de férias, mas que nós temos os vídeos da evangelização infantil passados, todos no canal aqui do YouTube, inclusive tem uma playlist. Para acessar a playlist, aqui bem embaixo do vídeo tem uma bolinha amarela, que é o símbolo do canal. Clica nela, lá em cima vai aparecer uma aba escrito playlist. Dentro de playlist vai ter evangelização infantil. Então entrem lá para vocês, para colocar as crianças para assistir a evangelização infantil. Os centros espíritas estão funcionando com aquelas restrições de sempre, máscara, álcool, distanciamento. Todas as casas estão voltando, né? Nós estamos tendo palestras já no Eurípides, aos domingos, à noite, segunda noite, 19 horas, e o tratamento na quarta-feira, às 19 horas, e no André Luiz também, palestras presenciais às quintas-feiras, às 19 horas, e nos domingos, às 19 horas. E nós continuamos com o nosso trabalho aqui online, né? Todos os domingos, às 9 horas da manhã. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus em oração, agradecer a Ele por esta manhã de domingo, por mais essa oportunidade de estudos que estamos tendo, que Jesus possa abençoar a nossa casa, o nosso lar, o nosso local de trabalho, onde quer que nós estejamos agora, protegendo nossos amigos, a nossa família, que nós possamos aproveitar ao máximo as lições que nós aqui tivermos esta manhã, fazendo com que sejamos pessoas melhores, rumando para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito bom dia a todos. Agradeço ao Montanha por nos receber aqui mais uma vez. E a gente agradece a Deus por essa chuva que está caindo aqui no momento, que traz alegria para a gente, para os animais, para as plantas. E as energias também, oriundas da água, que é o elemento mais simples da natureza, porém o mais importante também. O assunto desta manhã é sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Um alerta do nosso Mestre Jesus a respeito daqueles que existiam e existem até hoje, sempre existiram, que tentam se aproveitar da inocência das pessoas para impor as suas verdades ou ludibriá-las a fim de conseguir alguma coisa em proveito próprio, principalmente do ponto de vista material. Seja algum tipo de poder, seja social, político, religioso. Desde que a humanidade está nesse caminho aí do progresso espiritual, esses falsos cristos e falsos profetas existiram. Então, antigamente era muito mais fácil alguém dizer que sonhou, que teve uma revelação, ou que ouviu alguma coisa extracorpórea dizendo determinadas coisas. As pessoas se impressionavam, tomavam aquilo como verdade e seguiam, eu diria, aquele sistema. Então isso sempre trouxe problemas para a sociedade.
E até hoje o espírito humano é muito crédulo, é muito inocente, a maioria das vezes em função do próprio desconhecimento do assunto. É difícil para nós entendermos de tudo. O linguajar, por exemplo, da área do direito, só quem fez direito é que sabe. Da área da saúde humana, só quem estudou nessa área para saber aqueles termos ligados à profissão. E assim por diante. E uma pessoa que tem uma certa inteligência, uma certa agudeza, que tem o palavreado fácil, uma oratória convincente, é fácil para ela, então, convencer as pessoas a respeito de certos assuntos. E as pessoas parece que ficam meio que hipnotizadas, não analisam, não passam pelo crivo da razão, como Kardec fala. Por isso que hoje, com essa comunicação tão avançada, a pandemia tomou a dimensão que tomou. Provavelmente, se não existisse principalmente o celular, eu diria mais, se não existisse a internet, ela não teria tido o alcance nocivo que teve em função das informações falsas que quase todos colocavam nas redes sociais. A maioria não analisava, tomava como verdade, e isso criou uma pandemia mesmo de ideias, de opiniões próprias que não tinham fundamentação. A ciência existe, logicamente, para nos ajudar. Então, quando alguém fala assim, existe fundamentação científica para isso, isso é importante para nós, principalmente para aqueles que têm um certo conhecimento da ciência. E aí, hoje, as coisas estão um pouco mais asserenadas, mas no começo não foi assim. Então, essas informações trouxeram inúmeros problemas, de todas as ordens. E, felizmente, o grau de virulência desse agente etiológico aí não é alto. Porque se fosse alto, a sociedade hoje estaria de pernas para o ar. Por exemplo, já imaginaram se o ebola graça pelo mundo afora? Já imaginaram qual seria o percentual de mortalidade? Que ela é uma doença extremamente letal, muito diferente desse vírus aqui, que trouxe essa confusão na sociedade humana. Então, os falsos cristos e os falsos profetas sempre existiram e vão continuar existindo enquanto nós formos ignorantes. Principalmente de situações desconhecidas. Vejam que Kardec passou para poder trazer a universalidade do ensinamento dos espíritos. Falar de algo que ninguém vê? Quem é que vai acreditar nisso? Na época que ele fez o trabalho que ele fez. Hoje ainda é difícil. Tem muita gente que não acredita. Por quê? Porque a sua sensibilidade ainda não é suficiente para poder despertar a sua consciência a respeito daquele assunto. Examinar em tudo, retende o que é bom. Paulo, o apóstolo. Então vamos analisar primeiro. Isso é bom para mim? Isso vai melhorar a minha vida do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material? Tem pessoas que metem os pés pelas mãos, investem grandes somas em determinados projetos antes de fazer uma análise sobre a situação. E perdem tudo. Outras investem em determinadas situações espirituais, se comprometem com determinadas entidades espirituais, não resolvem os seus problemas e depois vão buscar soluções em outros lugares. As casas espíritas estão cheias de pessoas assim, que buscaram
outras situações, se comprometeram com entidades que querem pagamentos e com pessoas também que recebem por isso e não resolvem seus problemas, pioram e vão nas casas espíritas para poder solucionar os seus problemas. Então Jesus já nos alertava. Está lá em Mateus, está lá em Marcos, está lá em Lucas. Então nós temos que tomar muito cuidado. E ele faz aquela parábola da boa árvore e da má árvore. Então a boa árvore ela vai dar bons frutos, uma árvore má vai dar maus frutos. Então a pessoa boa tira tudo que ela tem de bom da bondade que ela tem no coração. E a má a mesma coisa. Então ela vai tirar a maldade que já existe no seu coração. Então as pessoas ainda se apegam muito ao poder, esse poder temporal, que não leva a lugar algum. Pode ter uma vida material fantástica, mas a vida espiritual é miserável. E quando desencarnam vão ter problemas seríssimos, porque poderiam ter utilizado a sua inteligência em favor do próximo. E fizeram justamente o contrário. Usaram o poder que tinha, a inteligência que tinha, o conhecimento que tinha, em benefício próprio, em benefício dos seus familiares diretos. Então a responsabilidade é muito grande. Quanto mais conhecimento a gente tem numa determinada área, mais responsabilidades a gente tem também com a nossa vida e com a vida do próximo. Porque normalmente nós estamos envolvidos com o próximo, sejam familiares, sejam amigos, sejam nossos inimigos, não interessa. Então existem os falsos profetas encarnados, como existem os falsos profetas desencarnados. Então vamos analisar tudo aquilo, todas as informações que chegam para nós. Qual a veracidade dessas informações? Então Kardec fala que é melhor a gente rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E quando a gente analisa essa informação, então vamos ver a profundidade dela, a veracidade. Se tem comprovação científica, se não tem. Se é algo inusitado, porque tudo aquilo que é de primeira vez choca a opinião pública. Então Kardec teve muito problema nesse sentido, quando ele lançou o primeiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Isso bateu de frente com a Igreja Católica Romana, com os cientistas da época, com as pessoas que pensavam ser detentoras do conhecimento. Mas a partir do momento em que a lógica, o raciocínio, a análise crítica preponderou sobre os assuntos tratados no Livro dos Espíritos, aí não teve mais volta. Porque as pessoas aceitaram, fundamentadas nessa parte filosófica, fundamentadas na parte científica. Então, quando a gente analisa qualquer assunto sob essa ótica, fica mais fácil da gente entender. E entendendo, fica mais fácil da gente aceitar. E em aceitando, fica mais fácil a gente praticar. Então, quantas parábolas de Jesus que até hoje ainda trazem dúvidas, que são interpretadas pelas religiões de uma maneira diferente. Pelas religiões, não, pelos religiosos. Por quê? Porque a gente ainda não tem conhecimento suficiente. Então, quando a doutrina espírita descortinou esse conhecimento para nós, ficou mais fácil o entendimento. Então, nós aceitamos melhor o que a sociedade está passando. Nós aceitamos melhor o tipo de vida que a gente leva, as nossas limitações, as nossas más tendências, porque a gente entende que o espírito precisa disso para crescer em direção à luz. Agora, se nós nos revoltamos com determinadas situações, nós estamos regredindo com relação a esse entendimento, a essa aceitação. Então, por exemplo,
se nós temos uma doença terminal, se nós não aceitarmos, se nós não entendermos que isso é importante e é bom para nós, nós vamos sofrer muito. Poderemos nos revoltar contra Deus, aumentando mais ainda a nossa responsabilidade. Agora, se a gente aceita, se a gente renuncia a determinadas situações, aí nós vamos vencer a nossa batalha. Talvez o corpo não vença, mas o espírito vence. E a dor do corpo reflete no espírito, obviamente. Então, aceitando, ele vai melhorar, porque ele vai resgatar certas responsabilidades adquiridas dessa vida e de outras vidas. Gente, até hoje tem pessoas que acreditam no conto do vigário. Olha quanta inocência. E essa tecnologia da comunicação, então os espertos estão aí ludibriando as pessoas. E a gente acredita. Você nem está vendo a pessoa, você está só ouvindo. E nós nos deixamos levar. Às vezes, muitas vezes, pela ambição, pelo desespero, porque a gente não raciocina direito quando tem uma informação negativa. O seu filho, sua filha está aqui. Está sequestrada aqui. Se você não colocar tanta soma em dinheiro na conta tal, nós vamos tirar a vida dela. E a pessoa entra em desespero, não raciocina, não pensa. E faz o que aquele que está do outro lado da linha manda fazer. Então, quando é que a gente vai ter um mínimo de bom senso para poder não acreditar em certas coisas? Então, eles estão aí presentes, falsos cristos, falsos profetas, aqueles que se dizem detentores de predições. Ora, o que é uma predição, né? É muito complicado a gente aceitar uma predição ou uma previsão futurista. Tudo bem que a gente faz uma análise e o que hoje parece ficção científica, amanhã já não será mais. Mas a gente não vai aceitando assim porque alguém falou. Ele estudou. Espera aí, nós somos falíveis. E as situações precisam ser analisadas de uma forma de neutralidade. Fica mais fácil o entendimento. E quando a gente entra para o lado dos falsos cristos e falsos profetas da erraticidade, os espíritos, você não vê. Aí chega um espírito numa determinada casa espírita, fala através de um médium ou escreve através de um médium determinadas situações. Esse grupo não analisa ou mal analisa ou não tem conhecimento suficiente para analisar profundamente aquela mensagem e aceita tudo que está escrito ali ou tudo que foi falado. Quantas casas espíritas já fecharam as suas portas em função disso? Então, o cuidado é maior. A gente não está vendo. Então, quando a gente vê a expressão nos olhos, no rosto, né? A tal da neurolinguística, você analisa os gestos das pessoas. É mais fácil, você sente. É diferente do que se analisar uma mensagem escrita ou falada através de um médium. Então, os falsos cristos e os falsos profetas de hoje, encarnados, amanhã serão falsos cristos e falsos profetas em espírito. E vão continuar fazendo a mesma coisa que faziam quando estavam encarnados, enganando as pessoas, trazendo falsas informações, previsões ou predições consideradas do sobrenatural, do maravilhoso ou milagroso, ou milagrosas. E a gente sabe que milagre não existe.
Na época de Jesus, pouco conhecimento científico, o pessoal levava para o campo do milagre. Hoje, os adeptos dessas outras religiões ainda acreditam em milagre. E o milagre seria uma contradição às leis de Deus. Então, por que algumas pessoas são agraciadas com determinados milagres e outras não? Deus é parcial ou é imparcial? Ele é perfeito ou não? Ele ama todos os seus filhos ou alguns? Então, tem que usar o raciocínio lógico mesmo. Analisar. É interessante que lá no livro dos Médiuns, no final tem muitas mensagens. As mensagens apócrifas, que são essas que não traz nada de bom para a gente, falsas. E as não apócrifas. Então, a distinção, assim, ela é sutil. Então, a gente analisa uma daquelas lá, apócrifas. Se a gente não sabe que é apócrifa, nós temos dificuldades para entender que realmente aquilo ali não quer dizer nada para a gente. Então, é difícil, mas precisa ser feito. Daí a necessidade do estudo, do conhecimento na área. Porque não adianta ter lido 2, 3 livros, ter lido só as obras básicas, não adianta. A gente não vai conseguir fazer essas análises críticas e retirar dessas mensagens aquilo que realmente é proveitoso para nós. Então vamos nos preparar cada vez mais. Chico Xavier dizia que ele estudava todos os dias as obras de Kardec. Imagina, Chico Xavier estudava todos os dias as obras de Kardec. Fez o que fez. Deixou esse legado aí para nós. Um legado sob todos os sentidos. Esteve tão perto de nós e parece que esteve tão longe. Porque parece que os seus exemplos foram em vão. Tem trabalhador lá da casa de Maria Madalena, que de vez em quando tem algumas reclamações ou ficam ausentes nas reuniões. Aí, quando eu tenho a oportunidade, eu digo assim, e o Chico Xavier? Quantas vezes que ele faltou às reuniões? Você lembra da história do olho dele? O que Emmanuel falou para ele, quando ele falou que o olho dele estava doendo tanto e que ele não ia na reunião? Aí o trabalhador da casa espírita tem um problema qualquer, ele não vai na reunião. Está cansado, não vai na reunião. Tem que fazer um trabalho material, não vai à reunião. Tem que ir a um evento festivo no dia da reunião, ele não vai à reunião. Então eu digo, a gente tem que priorizar as nossas coisas. O que é prioridade na nossa vida? Dá para conciliar? Porque quando a gente se compromete com algo, principalmente com algo no campo espiritual, isso é porque a gente se comprometeu antes de reencarnar. Aí depois a cobrança vai ser muito pesada. Não vai ter tapete vermelho esperando ninguém na pátria espiritual, trabalhador espírita, médium, ostensivo. Não vai, pelo contrário. O que você fez com a oportunidade que você teve quando lá passou 70, 80 anos com a sua mediunidade? Porque uma reunião espírita, principalmente mediúnica, é mais ou menos como um pronto-socorro aqui, em qualquer hospital. É uma equipe de trabalhadores.
Aí chega uma pessoa baleada, o cirurgião não está presente, porque ele foi numa festa. Ou ele ficou em casa vendo um jogo de futebol. Sei lá. Não está presente. E a pessoa vai morrer, porque não tem ninguém lá capacitado para fazer a cirurgia. A equipe espiritual conta conosco. Aí tal médium não vai, tal médium não vai, e aqueles espíritos que seriam beneficiados por aqueles médiuns, através das suas mediunidades, têm que esperar. Eu penso que não existe fila lá na pátria espiritual. Mas existe, por incrível que pareça. Existe fila até para reencarnar. Então não é só aqui, né, que nós ficamos impacientes quando estamos numa fila. Mas aquele que estava lá na frente da fila, o primeiro, porque alguém não compareceu, ele não será auxiliado. Vamos torcer para ele não se revoltar, né? Virar nosso obsessor. Então, gente, esse comprometimento nós temos que ter. Por quê? As verdades são eternas, as leis de Deus são eternas. E essa oportunidade que nós estamos tendo nessa vida, com o conhecimento do Espiritismo nas mãos, que nos liberta de tudo aquilo que foi grilhões na nossa vida, de todos os tempos, que nos indica os melhores caminhos. E às vezes a gente prefere alguns atalhos que não vão nos levar a lugar algum. Vamos pensar nisso. Cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. Vamos pensar 2, 3, 4 vezes ou mais. Vamos pensar antes de falar, antes de aceitar as coisas, antes de divulgar certas informações, porque estaríamos sendo coniventes com o falso Cristo ou o falso profeta. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita força, muita coragem, muita fé, para que nós sejamos capazes de levar adiante as suas verdades que libertam à luz da doutrina espírita, que desnudou tudo aquilo que estava presente na nossa vida em função daqueles que nos escravizavam. A doutrina espírita é libertadora. Isso significa libertação de tudo aquilo que nos prende. Tudo aquilo que a gente vivenciou em outras vidas. Certas tradições. Eu fico pensando muito a respeito do carnaval, por exemplo. O que leva as pessoas a participar de uma festa de carnaval, onde só tem bebida, folia, sexo desenfreado, estupros, muitos acidentes automobilísticos, de uma maneira geral, muita droga. E tudo no carnaval pode. Como acabar com uma festa dessa? Como? Que gera milhões e milhões e milhões de dinheiro.
que enche o bolso de muita gente, mas que traz também tanta infelicidade depois. Como que a gente vai acabar com uma tradição de ir ao cemitério, ficar diante de uma cova que ali só tem esqueleto, ou nem tem isso mais, para rezar, para colocar um buquê de flores? São coisas difíceis da gente mudar. Quando que nós vamos deixar de ter medo da morte se o Espiritismo vem matar a morte? Vem matar o materialismo? Quando? Quando que o espírita vai ter medo de espírito? Vai deixar de ter medo de espírito? É uma incoerência. Então a gente ainda não está muito sintonizado com os ensinamentos dos espíritos. Então o apego material é muito grande, é isso que nos atrapalha, muito grande. Mas a coisa é educativa, né? A educação, ela tem que ser continuada e é ao longo das nossas existências. Muita paz para todos. Tenhamos coragem para superarmos as barreiras que estão sempre aparecendo em nossas vidas. Fé, porque ela remove montanhas. E muito mais do que remover montanhas, é que a gente pode fazer tudo aquilo que Jesus fez e muito mais, segundo ele. Vamos fazer a frutificação das águas e encerrar aqui o nosso pequeno culto dessa manhã de domingo. Vamos estender as mãos sobre os vasos d'água, rogar às terapeutas espirituais que depositem nestas águas os medicamentos necessários para atuar em nosso perispírito, reorganizando, fortalecendo, para que a saúde perispiritual seja transferida para o nosso corpo, mantendo-o também saudável, para que esteja preparado para os invasores invisíveis que nos adoecem fisicamente. E que tenhamos preparo mental também para que invasores invisíveis não penetrem nossa consciência, tirando-nos dos bons caminhos, para que continuemos firmes como trabalhadores de Jesus, sempre atendendo ao seu chamamento e dispostos a levar as suas verdades onde quer que estejamos. Que assim seja. Obrigado, Senhor, por mais este culto, nessa manhã, cuja natureza nos envolve neste ambiente salutar. Sejamos integrados com a Mãe Natureza, trabalhando em prol dela, porque o nosso corpo veio dela e a ela retornará, ou retornarão. Vamos manter a bandeira que o Espírito Ismael, responsável pelo Brasil, fincou aqui nesse continente. Erguida, tremulando no alto,
porque fora da caridade não há salvação. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Seja assim.